Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Você está correndo direitinho, está a fazer todos os treinos, está a seguir a sua planilha, no entanto, não consegue evoluir com o seu ritmo, o ritmo deixou de melhorar, então bem-vindo ao platô da performance, aquele momento em que, se nós não mudarmos algumas coisas, nós não vamos conseguir evoluir e continuar a evoluir como evoluímos no início. Hoje neste vídeo vamos entender que só a consistência não é suficiente para nós continuarmos a evoluir. É perfeitamente normal quando nós somos corredores iniciantes, qualquer corrida, qualquer tipo de treino, basta corrermos algumas vezes por semana, durante algumas semanas seguidas, com consistência. Consistência é super importante e com essa consistência nós vamos continuar a evoluir porque o nosso ponto de partida também era muito baixo. Desde que sejamos consistentes nós vamos conseguir evoluir, vamos conseguir melhorar, cada vez vamos tendo mais resistência, vamos ganhando também um pouco mais de velocidade. No entanto, chega um momento em que, se nós não tivermos um treino que seja coerente, acabamos por não conseguir mais continuar a evoluir e chegamos a um platô de performance em que temos dificuldade em melhorar o nosso ritmo, em melhorar a resistência, porque não estamos a treinar da forma mais conveniente. Chega a um ponto em que só treinar, só consistência não é suficiente para continuarmos a ter cada vez melhores performances. E isso acontece porque o corpo se adapta aos vários estímulos que nós vamos provocando. De início nós não estamos habituados a correr, começamos a correr e o corpo tem que se adaptar a esse estímulo que está a ser provocado. E portanto, nós de início não conseguimos correr mais do que 100 metros, se nós tentamos forçar um pouco mais ou começamos a treinar um pouco mais, nós vamos habituar o corpo a correr 200, 300, 500, 1 km, a distância que for. Nós vamos aos poucos provocando esses estímulos e o corpo vai aos poucos habituando-se e começando a evoluir. O que vai acontecer é que, se nós depois mantivermos esses estímulos e se não formos evoluindo também com esses estímulos, com outros estímulos um pouco mais fortes, acabamos por depois habituar o corpo àquele estímulo específico que nós estamos a provocar e acabamos por depois não conseguir evoluir tanto como nós gostaríamos. Se chega um momento em que corro 5 km a um ritmo de 5 minutos e meio por quilómetro ou 6 minutos por quilómetro, o corpo habitua-se a correr àquele ritmo. Se nós não corrermos nem mais rápido, nem uma distância mais longa, então o corpo habitua-se àqueles 5 km, àquele ritmo de 5 minutos e meio por quilómetro. E, portanto, nós temos que diversificar os treinos e, desta forma, quando o estímulo é previsível, o corpo deixa de reagir tanto porque já está habituado a correr àquele estímulo, àquela velocidade, àquela distância que nós já estamos habituados. E, portanto, continuamente temos que estar sempre a conjugar a intensidade com a distância ou com o volume de treinos. E, portanto, se nós estamos a focar-nos em volume muito alto, mas também não nos focamos em alguma intensidade, isso só vai provocar alguma fadiga. Porque se nós queremos melhorar, então estamos cada vez a correr distâncias mais longas. No entanto, se não nos focamos também em alguma velocidade, acabamos por não ganhar grande performance porque depois vai faltar a velocidade que também necessitamos. Por outro lado, se nós só nos focamos em treinos intensos, em treinos rápidos, também não vamos conseguir continuar a evoluir porque vamos ser muito rápidos, no entanto temos pouca resistência para conseguir manter essa velocidade durante muito tempo. Além disso, se nós nos focamos muito em treinos com muita intensidade, com muita velocidade e mesmo com muito volume, sem fazermos treinos mais regenerativos e sem nos preocuparmos com o descanso, isso vai provocar overtraining, vamos ficar cada vez mais cansados e a performance, apesar do esforço que nós estamos a provocar e estamos a ter, a performance, em vez de subir, ainda vai diminuir porque a fadiga vai se acumulando e acabamos por depois não conseguir ter a performance que nós pretendíamos.
Desta forma, o descanso é tão importante como o treino. Nós devemos focar-nos em treinos rápidos e com alguma intensidade, devemos também focar-nos também em algum volume e alguma distância. No entanto, o descanso é extremamente importante, porque é durante o descanso que o corpo vai recuperar e que vai fazer com que nós melhoremos a nossa performance. Durante o exercício, durante o treino, a única coisa que acontece é o corpo ficar cansado, por isso é que nós estamos num treino, começamos, e estamos frescos, né? Começamos a correr, então o cansaço começa a aumentar, portanto a fadiga vai aumentando, portanto nós estamos a piorar, nós no final do treino estamos pior do que estávamos no início, porque estamos mais cansados. E é depois, com o descanso, que o corpo vai recuperar e vai ter um aumento da performance, porque se nós estivermos continuamente a treinar sem descansar, acabamos por nunca conseguir evoluir, porque o corpo vai ficando cada vez mais cansado. Portanto, este descanso é que vai ser essencial para nós conseguirmos continuar a evoluir na corrida. E por isso o sono é extremamente importante, nós devemos dormir bem, devemos descansar, devemos intercalar treinos mais intensos com dias de descanso ou dias em que treinamos um pouco mais leve, para que o corpo consiga fazer essa tal recuperação, para termos essa chamada supercompensação, em que nós, de início, quando no exercício nós cansamos, então a nossa performance vai diminuindo ao longo do treino, e depois após o treino, com o descanso, que nós vamos ter uma performance, vamos ganhar uma performance maior do que tínhamos antes do treino começar. Portanto, esta questão é muito importante, e por isso nós, principalmente quando somos corredores iniciantes, em que o corpo ainda não está habituado ao exercício, nós devemos ter especial cuidado com o descanso, porque o corpo não está habituado, nós ficamos muito cansados e depois a fadiga vai se acumulando. Depois o corpo, como não está habituado a correr, e as articulações e os músculos não estão habituados àquele impacto que a corrida tem, acabamos por depois começar a ter dores musculares. Essas dores musculares depois obrigam-nos a estar às vezes alguns dias sem treinar, e ao estarmos alguns dias sem treinar acabamos por piorar depois a nossa performance. Aquele ganho de condição física que nós vamos ganhando de início acaba por depois começar a perder-se, e acabamos por depois desanimar e muitas vezes até desistimos de correr. Este descanso será importantíssimo, portanto comecem com poucos treinos, com um descanso, e aos poucos vão então dando este aumento de volume e de intensidade, que é extremamente importante também. Um dos temas que nós falamos aqui em muitos vídeos aqui do canal é também o treino de força. Nós estamos habituados a corremos, já se fazemos uma determinada distância, uma determinada velocidade, e muitas vezes nós não conseguimos melhorar nem a distância nem a velocidade por falta de força, porque o corpo não tem capacidade para ter força para correr mais rápido. O que é correr? Basicamente, correr é nós impulsionarmos para a frente, ou seja, temos que ter força para mandar o corpo para a frente. E portanto, se nós não tivermos força, acabamos por depois também não conseguir melhorar. E isto, além de o treino de força, também nos ajudar a reduzir a probabilidade de lesões, porque ficamos com o corpo mais forte e mais preparado para fazer face ao impacto que a corrida tem sobre os músculos, as articulações. No entanto, para nós corrermos mais rápido, e é isto que nós sentimos que estamos num platô em que não conseguimos evoluir mais, então se nós queremos melhorar essa velocidade ou aumentar as distâncias, nós temos que ter força para isso. Portanto, temos que fazer alguns exercícios de pernas, do core, dos braços, quase um tipo de força mais genérico, não é necessário nada muito específico para a corrida, mas termos força geral no corpo vai nos ajudar a impulsionar-nos mais para a frente e a conseguirmos correr mais rápido e conseguirmos suportar essa velocidade durante muito mais tempo. Outra questão que também muitas vezes nos limita na nossa evolução é as metas que nós temos. Nós devemos ser ambiciosos.
porque nós queremos evoluir e, portanto, temos que ter um rumo, devemos ter um foco lá no fundo, que é um objetivo, aquilo que nós pretendemos atingir. No entanto, se nós formos muito ambiciosos, logo de início, e às vezes são objetivos que não são perfeitamente realistas, o que vai acontecer é que nós estamos muito focados em eu ainda não consigo correr 5 km, mas já estou focado em querer fazer uma meia maratona ou uma maratona. Isso vai-me obrigar a treinar muito, a treinar de uma forma muito intensa, e depois vai acontecer aquilo que eu já falei antes, que é nós estamos muito focados na distância e depois não podemos treinar velocidade porque queremos aumentar muito a distância, e então acabamos por depois não conseguir evoluir e porque temos aquele objetivo que nos está, de certa forma, quase a dificultar a vida. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos ter um objetivo de longo prazo. Eu quero daqui a 3, 4, 5 anos fazer uma maratona, ou uma ultramaratona, ou fazer uma prova de 10 km em menos de 40 minutos, ou menos de 50, um objetivo de longo prazo, e depois devemos ter objetivos de curto prazo. Eu devo querer primeiro fazer os 5 km. Depois dos 5 km, então vou tentar melhorar um pouco a velocidade nesses 5 km. Depois quero fazer 10 km. Ou seja, se eu for colocando objetivos que sejam mais curtos, que sejam alcançáveis e que me vão motivar, eu vou conseguir estar continuamente motivado para continuar a treinar. Se eu só penso naquele objetivo de longo prazo, isso acaba por me desmotivar, porque eu ainda só consigo correr 5 km, mas entretanto eu já estou a pensar na maratona e portanto acabo por depois pensar que estou a treinar muito pouco, estou a treinar muito lento e acabo por me desmotivar. E portanto, se nós tivermos um objetivo de longo prazo, é positivo, isso não tem mal nenhum, porque nós também queremos saber o que é que nós pretendemos atingir no futuro. No entanto, no curto prazo devem ser objetivos que eu consiga, que me vão motivando, que vão fazendo com que eu acorde de manhã sempre a pensar que vou atingir mais aquele objetivo. E portanto é muito importante nós termos bons objetivos, objetivos que sejam inteligentes para nos ajudarem a chegar àquele objetivo que nós pretendemos atingir. E portanto, em termos práticos, como é que nós conseguimos fazer com que continuemos a evoluir na corrida e não cheguemos àquele platô? Então nós devemos estar continuamente a provocar estímulos novos no corpo. Então se nós queremos deixar esse platô e na prática o que é que devemos fazer para eliminarmos esse platô e continuarmos a evoluir, então o que devemos fazer é nós estarmos continuamente a provocar novos estímulos ao corpo, estarmos a desafiar o corpo com novos desafios. Por isso é que é importante nós fazermos treinos rápidos, treinos intervalados, em que nós corremos a um ritmo mais rápido do que é confortável para nós. Por outro lado, também devemos fazer os tais treinos longos, que são treinos em que nós vamos correr distâncias que são mais longas do que aquilo que nós normalmente conseguimos suportar, e por isso é que temos que correr a um ritmo mais lento para conseguirmos correr mais longe, e desta forma nós estamos a provocar estímulos cada vez mais avançados, da mesma forma que correr em subidas, correr em percurso plano é relativamente simples porque nós estamos só a tentar avançar para a frente. Quando nós corremos em subidas, quando temos uma rampa ou uma subida, nós além de levarmos o corpo para a frente, também temos que o carregar para cima, portanto é mais difícil, é mais um estímulo que nós estamos a provocar. E portanto nós acabamos por depois de corrermos numa subida, se habituamos a correr com subidas, depois quando corremos um percurso plano, então vai ser muito mais fácil. Porquê? Porque já estamos habituados a um nível de corrida mais difícil, que é a corrida em subidas. E portanto nós, fazendo esta diversificação dos treinos, nós vamos conseguir estar continuamente a evoluir. Portanto, nós temos um determinado ritmo que nós conseguimos correr de uma forma
não digo confortável, mas com algum desconforto, mas sem darmos o máximo, que é aquele ritmo que nós vamos fazer as provas. Também temos uma determinada distância e, portanto, se nós queremos melhorar, então nós tendo esse ritmo e essa distância, por exemplo, imaginemos que correm os 10 quilómetros em 1 hora. Pronto, então sabem que tem aquele ritmo de 10 quilómetros, um ritmo de 6 minutos por quilómetro. Então se vocês fizerem alguns treinos um pouco mais rápidos, treinos em distâncias curtas, mas a um ritmo mais rápido, a 5 minutos e meio por quilómetro ou 5 minutos por quilómetro, então vocês vão habituar o corpo de vez em quando a correr um pouco mais rápido. Por outro lado, se em vez de fazerem treinos só de 10 quilómetros, porque vocês fazem provas de 10 quilómetros, de vez em quando fizerem treinos um pouco mais longos, 12, 13, 14 quilómetros, então vocês estão a provocar estímulos que vão habituar o corpo a cada vez evoluir mais. Portanto, aqueles 6 minutos por quilómetro que vocês costumam correr normalmente, ao fazerem depois os treinos intervalados a um ritmo mais alto, essa velocidade, o corpo vai começar a habituar-se a correr a essa velocidade e então no próprio treino de 10 quilómetros ou na prova de 10 quilómetros vocês vão progressivamente conseguindo melhorar ou transferir aquela velocidade dos treinos intervalados para as provas. Da mesma forma que as distâncias, se vocês fizerem treinos mais longos do que a prova, 12, 13, 14 quilómetros, quando vão fazer a prova, então vocês já estão super habituados a fazer uma distância até maior do que a prova, então vai ser fácil fazer isso. Da mesma forma que se vocês treinarem, fizerem treinos em que correm em subidas, então vocês sabem que quando vão fazer uma prova plana, vocês vão correr também mais rápido, porque vocês até já estão habituados a correr com subidas. E, portanto, conjugando todos estes estímulos, vocês vão continuamente estar a evoluir e a estar a correr cada vez melhor, cada vez mais rápido. E, portanto, desta forma, vocês vão estar continuamente a provocar novos estímulos no corpo e o corpo vai continuando a evoluir e não para naquele platô que acontece quando nós estamos sempre a fazer os mesmos treinos e estamos sempre a fazer a mesma coisa. E, portanto, isto é super importante. Da mesma forma que se nós quisermos treinar todos os dias, acabamos por depois não conseguir treinar com as intensidades que nós pretendemos. Se eu, imaginemos que vou fazer um treino rápido num dia, depois no dia a seguir faço um treino longo, depois novamente faço no dia a seguir outro treino rápido, acabo por estar constantemente a ficar cansado, a fadiga vai-se acumulando no corpo e eu não vou conseguir depois recuperar entre cada treino. E isso vai levar a que eu, para conseguir continuar a treinar, tenha que começar a baixar o ritmo ou tenha que começar a baixar as distâncias. E por isso nós temos que descansar, temos que, entre cada treino, temos que descansar para nós conseguirmos continuar a fazer os treinos com a intensidade ou com o volume que nós pretendemos. Se eu vou fazer, por exemplo, um treino longo, de 12, 13, 14, 15 km, seja a distância que for, então eu sei que vou ficar cansado. Então no dia seguinte eu não posso fazer um treino rápido. Porquê? Porque como estou cansado do dia anterior, eu não vou conseguir depois correr à velocidade que eu pretendia. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, num dia faço o treino longo, no dia seguinte vou fazer um treino mais regenerativo, aquele treino em ritmo super leve, uma duração mais curta, ou então descanso. Portanto, não tem mal nenhum nós descansarmos. E depois, novamente, no dia a seguir ao descanso, então já posso fazer um treino rápido porque já descansei daquele treino longo que eu fiz anteriormente. E com isto nós estamos a focar-nos mais na qualidade dos treinos do que focar-nos na quantidade de treinos. Nós estarmos todos os dias a treinar, no entanto, não conseguirmos treinar de uma forma conveniente, de uma forma intensa, ou de uma forma em que nós treinamos uma distância mais longa, acabamos por depois estar a fazer treinos que não vão acrescentar muito à nossa performance. Portanto, é muito importante este aspecto do descanso, de intercalar treinos
mais rápidos e treinos mais longos, com dias de descanso ou dias de treino regenerativo, e nós com isso nós vamos conseguir continuar a evoluir. Da mesma forma que eu falei agora desta diversificação dos treinos e do próprio descanso entre cada treino, a importância da força que eu falei há pouco, que é muito importante nós termos força para nos ajudar a impulsionar o corpo para a frente ou para conseguirmos manter a velocidade durante muito mais tempo, nós temos que fazer alguns exercícios de reforço muscular e é relativamente simples. Aqui em casa nós podemos chegar a casa, fazer uns agachamentos, podemos fazer pranchas, podemos fazer abdominais, basta fazermos esse tipo de exercícios em casa, não necessitamos de qualquer tipo de equipamento, nós já estamos a fortalecer-nos. Outra forma que temos de fortalecer o corpo é, por exemplo, correr em subidas. É quase como se fosse reforço muscular. É um tipo de treino que é muito útil para reforçar o corpo. E, portanto, é extremamente importante nós fazermos esse tipo de treinos, porque assim nós vamos conseguir melhorar a performance e evitar algumas lesões. Relativamente aos objetivos, nós devemos pensar muito bem quais é que são os objetivos que nós pretendemos atingir. Para isso nós temos que saber quanto tempo é que nós temos para treinar, qual é que é a nossa performance atual e, sabendo esses dois aspectos, é quanto tempo nós vamos ter para dispensar com a corrida e qual é que é a nossa performance atual, é por aí que nós devemos definir depois os nossos objetivos. Se eu não tenho tempo para treinar e quero evoluir muito na corrida, é muito provável que me vá frustrar porque não vou conseguir evoluir. Por outro lado, se eu tenho uma condição física ainda muito baixa, é natural que eu não deva ter objetivos muito ambiciosos, porque ainda vou ter uma evolução muito grande e a evolução pode ser muito diferente de corredor para corredor. E, portanto, se nós ainda não conseguimos correr 5 km e já quer correr uma distância muito grande ou quer correr a uma velocidade muito alta, eu vou frustrar. E, portanto, nós devemos ter em consideração estes dois aspectos para nós conseguirmos definir os nossos objetivos. Por definição, eu considero que nós devemos ser o mais prudentes possíveis, mais conservadores possíveis. Devemos começar com objetivos mais pequenos e depois conseguirmos ultrapassar esses objetivos e aí nós vamos ficar motivados para continuar a treinar. Vou agora sugerir uns objetivos que eu acho que são muito úteis para corredores mais iniciantes e que querem evoluir. O primeiro objetivo é correr 5 km. É esse o objetivo inicial que os corredores iniciantes pretendem. Depois vamos manter-nos um pouco nos 5 km e vamos tentar focar-nos na velocidade. E então vamos, de início, conseguimos fazer os 5 km em 35 minutos, em 40 minutos. Então vamos focar-nos em tentar depois aumentar a velocidade e vamos baixar para 35, para 34 e vamos tentar chegar aos 30 minutos nos 5 km. A partir daí já podemos começar a focar-nos em provas um pouco mais longas. Então vamos passar para as provas de 10 km. Então depois começamos a conseguir fazer a prova de 10 km em 1h05, 1h10. Então vamos depois manter-nos nessas provas de 10 km, então vamos tentar baixar para 1h05, 1h04 e depois vamos tentar fazer os 10 km em menos de uma hora. Depois de fazermos os 10 km em menos de uma hora, então podemos focar-nos na meia maratona. Então vamos dos 10 km para os 15, depois para os 21 e quando conseguimos fazer os 21 km, de início provavelmente vamos fazer em 2h10, 2h15, então vamos aos poucos tentando melhorar antes de passarmos para a maratona, então vamos melhorar a velocidade na corrida. Então vamos passar para 2h10, 2h05, então quando fizermos a meia maratona em menos de 2 horas, então vamos focar-nos na maratona e assim sucessivamente nós vamos provocando novos estímulos, vamos tendo novos objetivos, cada vez objetivos mais difíceis, no entanto, aos poucos nós vamos melhorando e desta forma nós vamos focando aqui
primeiro na distância, depois vamos focando no tempo que nós queremos atingir, depois quando atingimos um determinado tempo, então vamos focar-nos novamente em aumentar a distância e assim nós vamos conseguindo melhorar. Agora, se nós quisermos fazer logo dos 5 quilómetros e quisermos logo passar para a maratona, é possível fazer logo a maratona passado uns meses. No entanto, a velocidade vai ser muito lenta e, além disso, vamos sofrer imenso porque vamos ter muita dificuldade para terminar essas distâncias. E, portanto, esta é uma forma que eu considero correta de nós irmos aumentando quer as distâncias, quer a velocidade e termos objetivos que sejam inteligentes, que sejam atingíveis e que não nos vão depois atrapalhar nós pensarmos que nós estamos a conseguir evoluir, porque nós muitas vezes estamos a conseguir evoluir, só que nós temos um foco tão grande em correr os 10 km em menos de 40 minutos, quando eu passo dos 50 minutos para os 49, eu não valorizo essa melhoria de um minuto. Porquê? Porque estou tão focado naquele objetivo final que acabo por depois andar frustrado desnecessariamente. E portanto, basicamente o que eu hoje tinha para vos dizer era isto, é que nós queremos correr, queremos evoluir e vamos evoluir, com certeza, não há problema nenhum, nós vamos evoluir e nós quando começamos a correr, muito rapidamente começamos a evoluir. No entanto, chegamos a um ponto em que não conseguimos evoluir porque o corpo já não consegue mais. E não consegue mais porque nós continuamos a treinar sempre da mesma forma, continuamos a treinar sempre o mesmo tipo de treinos, a mesma velocidade, a mesma distância, no mesmo percurso e, portanto, nós temos que provocar novos estímulos no corpo para ele conseguir continuar a evoluir. No entanto, esses novos estímulos devem ser intercalados depois com o tal descanso ou o treino de reforço muscular, que nos vai permitir também depois recuperar e estarmos mais fortes para conseguir evoluir. E, portanto, é importantíssimo também nós termos objetivos que sejam claros, que sejam atingíveis, que nos motivem a conseguirmos melhorar. Porque se nós estamos constantemente com objetivos muito ambiciosos, acabamos por depois não conseguir atingi-los e mesmo estando a evoluir, acabamos por pensar que a evolução não é suficiente. E, portanto, eu espero que este vídeo tenha sido interessante, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso joinha, partilhem com os vossos amigos, deixem comentários, como é que vocês estão a evoluir, quando é que começaram a correr, como é que foi a vossa evolução. Aí pronto, e vemos em próximos vídeos. Até à próxima e bons treinos.